Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem, sempre baseado no nosso amado Evangelho. Hoje é domingo, como é bom poder conversar com você aos domingos. Luz e paz para o seu coração, você já sabe, luz e paz para a sua vida. Antes de mais nada, gente, eu até antecipar desculpas aqui. Eu estou fazendo a gravação, infelizmente está uma ventania muito grande. Aliás, infelizmente, entre aspas, que o ventinho tá bom. Mas às vezes o vento deixa a gravação um pouco mascada, me perdoem. Mas é o ambiente atual, né, que nós temos aqui disponível para gravação. Só pedindo desculpas antecipadas, caso não fique tão perfeita quanto o habitual, tá bom? Mas enfim, hoje eu queria conversar com vocês a respeito de um assunto que certamente todos nós temos que lidar em algum instante da existência, ou pelo menos se não todos, muitos de nós. Como lidar com pessoas que cruzam o nosso caminho e que despertam em nós algum tipo de animosidade? Você já passou por isso? Você olha para algumas pessoas, aparentemente você não sabe o porquê, mas sente aquela sensação de asco, às vezes de repulsa, sabe, de né, um irque, desejando que essa pessoa não tivesse na sua jornada. E veja bem, eu não estou me referindo a alguém que te fez mal e você sabe que te faz mal, alguém que cometeu algum equívoco com relação a você, porque assim, em tese, pelo menos, teriam, digamos, uma justificativa de você falar, não gosto do fulano ou da fulana por causa disso. Não. Existem muitas circunstâncias na vida em que a gente sente essa animosidade. E o que é mais interessante, dentro da própria família. Muitos pais, quando os filhos estão sendo gestados, vejam só, têm uma resistência àquela criança que nem nasceu ainda. Muitas vezes, quando o nascimento se faz ao contrário da expectativa, né, de a mãe vai pegar o filho no colo, o pai vai pegar o filho, pelo contrário, alguns olham e têm uma sensação de animosidade profunda e não sabem explicar, a ponto muitas vezes de abandonar o filho ou de viver num ambiente de conflito, né, dentro da família enquanto o processo cresce. E, gente, isso é comum assim em diversas situações. Muitas vezes, se não é uma relação direta entre pais e filhos, pode ser entre irmãos que não se gostam de jeito nenhum, pode ser entre pessoas próximas e assim por diante. Bem, você deve ter entendido o que eu quero dizer, né? A pergunta é o que a gente faz com essa situação? Primeiro é importante a gente entender que quando isso acontece, muito, mas muito provavelmente, essa sensação de animosidade é fruto de algum tipo de herança vibracional do passado. Lembre-se, nós somos seres que temos uma bagagem espiritual. E Deus é tão misericordioso que permite o nosso reencarne, a gente retorna à matéria com a bênção do esquecimento. Então, fisicamente, cognitivamente, melhor dizendo, eu posso falar que eu não me lembro de nada do meu antagonismo com relação à pessoa X, mas energeticamente esse esquecimento não acontece. Aí é que está o detalhe. Do ponto de vista existencial, a energia só muda quando muda a minha maneira de sentir em relação a esse ser e vice-versa. Então, mesmo que a gente não entenda por quê, porque do ponto de vista cognitivo a gente tem esquecido, a energia está lá. E isso explica as animosidades gratuitas. E a grande questão é que nós que estamos querendo evoluir não podemos nos deixar dominar por elas. Então, a primeira coisa que você deve fazer, não se entregar a essa animosidade. Nada de ficar brigando, xingando a pessoa, falando mal pelas costas, ou deixando se levar por esse sentimento. A primeira coisa que você vai fazer é observar. Porque quando a gente observa o sentimento que a gente tem e a gente fala assim, eu reconheço que eu sinto essa sensação negativa pela pessoa X, eu não tenho motivo, mas está aqui em mim. Você só por falar isso, por incrível que pareça, já começa a se libertar do sentimento um pouquinho. Por quê? Porque você não está misturado com relação a ele. Porque na hora que a gente se mistura com o sentimento, a gente começa a agir impulsivamente e aí quando para poder pensar nas bobagens que já fez, que falou, de repente é tarde demais. Então observe-se. Segundo ponto, ao se observar, comece a trabalhar através da oração. A prece, gente, sentida, pedindo a Deus o recurso misericordioso para diluir essas energias em você e orando também pelo anjo protetor dessa pessoa que você tem alguma animosidade, não sabe por quê. Gente, é um remédio poderosíssimo. Agora entenda, porque muita gente ouve esse tipo de orientação e fala, Ricardo, mas eu já rezei, eu já orei, né? Mandei até rezar uma missa, né? Já rezei para os espíritos guias do fulano, que ele fez isso uma vez. Às vezes vai saber de quanto tempo pensa em animosidade. Não, gente, isso é um processo longo, não é assim não. A vida te coloca em contato com essas pessoas é para aprender a amar mesmo.
entende? Para ver se o outro também vai fazer a mesma coisa por você. Terceiro ponto, procure, na medida do possível, ver as virtudes que essa pessoa tem. Gente, isso ajuda demais, porque quando a gente não gosta de alguém, a nossa tendência é só ver defeito, né? E o que é pior, ainda falar dos defeitos para as outras pessoas. Mas na hora que você começa a ver que as pessoas que você não gosta, a princípio, nesse sentido que eu estou descrevendo, tem muitas virtudes, à medida que você vê as qualidades que essa pessoa tem, muitas vezes essa consciência de cada virtude, de cada qualidade, vai trazendo a você um sentimento de maior, né, generosidade, de maior conexão com essa pessoa que até então você não tinha. E no mais, gente, a lista enorme de coisas para fazer é o tempo, né? A gente precisa mostrar para a vida, para Deus, para nossa própria consciência, que o nosso desejo é amar, que a nossa escolha é realmente crescer. Ainda que nós tenhamos o passado presente pelas suas consequências, nós hoje estamos numa outra vibe. Não é verdade? Nós fazemos a escolha consciente de trabalharmos numa outra faixa vibracional, que é a faixa do amor. E, obviamente, nessa faixa não combina jamais a gente se entregar a nenhum tipo de animosidade. Tá bom? Gente, Deus abençoe vocês. Se você quer saber mais sobre esse assunto, leia o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre as causas atuais das aflições e fala de laços, né, familiares e das pessoas que cruzam o nosso caminho. Eu acho que isso vai ajudar bastante. E em O Livro dos Espíritos vocês vão achar também muitas referências a respeito desse assunto, que eu tenho certeza é muito atual para muita gente. Tá bom? Obrigado a você que escuta as pílulas. Daqui a pouquinho, 9 da manhã, você sabe, a gente tem encontro marcadíssimo no nosso tratamento espiritual e com certeza eu estou te esperando com todo carinho, tá bem? Muita luz e paz para você. Obrigado, você que compartilha as nossas pílulas. Até breve, meus queridos amigos. Sempre aprendendo a amar. Até muito. Ó, o vento, não sei se está aparecendo, agora está ventando mais forte ainda. Até muito, gente. Muito breve.